Hoje nós vamos falar sobre a estratégia do distanciamento silencioso, que é uma das formas mais eficazes e, ao mesmo tempo, mais desconfortáveis de fazer alguém sentir o impacto real das próprias atitudes. E antes que você entenda errado, isso não tem nada a ver com discussão, confronto ou tentar provar alguma coisa para alguém. Na maioria das vezes, quando você tenta explicar demais, quando você insiste em ser compreendido, ou quando você busca validação de quem te feriu, você só se desgasta mais. Existe uma forma muito mais inteligente de lidar com isso. Uma forma em que você não precisa discutir, não precisa implorar e nem ficar tentando convencer ninguém do que foi óbvio. Você simplesmente sai do ciclo. E o mais interessante é que, enquanto isso acontece, não é só a outra pessoa que começa a sentir o peso da sua ausência. Você também começa a se reorganizar internamente. Você começa a recuperar clareza, energia e principalmente controle emocional. Hoje eu vou te mostrar como funciona essa estratégia, mas não do jeito superficial que você provavelmente já viu por aí, com frases prontas ou joguinhos emocionais. O que você vai entender aqui é como aplicar isso com inteligência emocional real, sem teatro, sem manipulação, e principalmente sem se perder no processo. Para quem ainda não me conhece, aqui a gente estuda comportamento humano, manipulação, relações e os padrões emocionais que fazem as pessoas perderem o próprio controle sem perceber. E o objetivo desse espaço nunca foi ensinar joguinhos ou fórmulas mágicas para controlar ninguém. O objetivo aqui é outro: te ajudar a enxergar com clareza aquilo que normalmente passa despercebido quando existe envolvimento emocional. Porque existe uma coisa que poucas pessoas percebem. A maioria das pessoas não continua sofrendo porque alguém feriu elas. Elas continuam sofrendo porque continuam deixando aquela pessoa ocupar espaço emocional dentro da própria vida. Continua respondendo, continua esperando, continua tentando explicar, continua dando acesso. E é justamente aqui que quase todo mundo perde. Porque quando alguém entende que ainda tem entrada livre em você, emocional, mental ou comportamental, dificilmente essa dinâmica muda sozinha. Então, antes da gente falar sobre estratégia, silêncio ou reconstrução, primeiro você precisa entender uma coisa: nem todo afastamento começa indo embora. Às vezes ele começa quando você para de entregar acesso. Pensa comigo, a pessoa te machuca, mas continua tendo acesso livre ao seu emocional. Ela ainda tem sua atenção, ainda ocupa espaço na sua cabeça, ainda recebe sua energia, ainda influencia seu humor. E é aqui que aparece um paradoxo que quase ninguém percebe. A relação pode até ter terminado, pode ter mudado de forma, pode ter acabado no papel, mas emocionalmente, o vínculo continua funcionando. E existe um ponto que pouca gente entende: a dor, por si só, não mantém ninguém preso. O que mantém alguém preso é continuar oferecendo acesso para quem gerou essa dor. Porque enquanto existe acesso, existe estímulo. Você responde, você observa, você espera, você tenta entender. E sem perceber, continua alimentando uma conexão que já deveria ter perdido força há muito tempo. E esse tipo de dinâmica intermitente é perigosa, porque ela começa a criar uma dependência silenciosa. Você já não busca mais a pessoa, você busca o alívio, busca o fechamento, busca aquela sensação de finalmente entender o que aconteceu. E eu quero entrar agora numa parte desconfortável, mas necessária: o ciclo invisível da dependência. Porque quando você continua completamente disponível depois de ter sido ferida, sem perceber, você começa a ensinar como aquela pessoa pode se relacionar com você. Você mostra que mesmo depois da quebra, mesmo depois do desgaste, mesmo depois da dor, ainda existe acesso. E isso raramente produz arrependimento. Na maioria das vezes produz conforto. Porque quando alguém não sente consequência emocional pelas próprias atitudes, dificilmente encontra motivo para mudar. E aqui mora uma armadilha.
Você acredita que está sendo madura, que está tentando resolver, que está tentando fechar a história da melhor forma, mas às vezes o que parece maturidade é só dificuldade de encerrar um ciclo. Você tenta entender, tenta justificar, tenta consertar, tenta manter, e quanto mais tenta, mais continua presa numa dinâmica que te consome. E existe um motivo para isso. Nosso cérebro não gosta de incerteza. Ele procura resposta, procura conclusão, procura previsibilidade. E quando ele não encontra, ele cria repetição. Por isso você revisita conversas, cria diálogos imaginários, reencena situações, pensa em respostas que nunca deu. Não porque você quer sofrer, mas porque sua mente está tentando encerrar algo que emocionalmente ainda ficou aberto. E agora eu preciso te explicar o que realmente significa o distanciamento silencioso. Porque muita gente confunde. Não é bloquear e desbloquear, não é desaparecer esperando reação, não é postar indireta, não é tentar provocar saudade. Isso ainda mantém a pessoa no centro. Distanciamento silencioso é uma decisão interna. É quando você deixa de funcionar como fonte constante de atenção emocional para alguém. Sem anúncio, sem discurso, sem espetáculo, sem transformar sua saída num evento. Você simplesmente começa a retirar aquilo que sustentava o vínculo, o acesso. E aqui existe um detalhe que quase ninguém percebe. Conflito ainda é vínculo. Discussão ainda é conexão. Explicação ainda é investimento emocional. Porque mesmo quando você está brigando, você ainda está participando. Mas existe uma coisa que funciona de outro jeito: a ausência consistente. Porque quando você para de alimentar a dinâmica, algo muda. E não porque você está punindo alguém, mas porque você deixou de ocupar o papel que sustentava aquele ciclo. E olha como isso é interessante. O cérebro humano gosta de previsibilidade. Ele gosta de saber que ainda tem acesso, que ainda existe resposta, que ainda existe influência. Quando esse padrão desaparece, aparece desconforto. Mas agora presta atenção porque aqui entra o verdadeiro vilão. Não é o que a pessoa fez. Na maioria das vezes, o que mais prende é aquilo que acontece dentro de você depois. A angústia, a ansiedade, a necessidade de responder, a vontade de se explicar, a urgência de ser entendido. Isso parece maturidade, mas muitas vezes é só o cérebro tentando encerrar uma dor rápido demais. Só que existe um efeito colateral. Quando você reage imediatamente, você entrega exatamente aquilo que mantém a dinâmica funcionando. Sua reação, sua necessidade, seu medo de perder, seu medo de rejeição, seu medo de não ser escolhido. E aqui vai um conselho direto. Anota isso. Quem reage no impulso normalmente entrega o controle, porque agir rápido nem sempre significa agir certo. Então, o primeiro treino é simples, mas não é fácil. Pausa. O que significa isso? Criar espaço entre aquilo que aconteceu e aquilo que você vai fazer. Porque é nesse espaço que você recupera a escolha. Regra prática. Recebeu uma mensagem que mexeu emocionalmente? Não responda imediatamente. Recebeu uma provocação? Não decida na emoção. Dê tempo para a emoção parar de decidir por você. Porque quando a intensidade abaixa, a clareza costuma aparecer. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, acompanha os próximos vídeos. Porque aqui a ideia não é ensinar você a controlar ninguém. É ensinar você a recuperar controle sobre si. Então presta atenção, porque aqui a maioria das pessoas erra. Quando eu falo sobre cortar acesso emocional, muita gente interpreta como punição, jogo psicológico ou estratégia para fazer alguém correr atrás. Não é isso. Porque se no fundo você ainda está esperando reação, ainda está emocionalmente conectado. E aqui entra a primeira regra. Primeira regra: faça para recuperar sua paz, não para provocar arrependimento. Se você se afasta esperando que a pessoa sofra, mande mensagem ou perceba o que perdeu. Então o centro ainda continua sendo ela.
Você ainda não saiu do vínculo. Você só mudou de posição dentro dele. A segunda regra é uma das mais difíceis. Sem espetáculo, nada de texto final, nada de encerramento cinematográfico, nada de explicar pela 10ª vez o que te machucou. Porque quem já entendeu não precisa de mais explicação. E quem não quer entender normalmente usa sua explicação como continuação do acesso emocional. Tem gente que transforma a despedida em negociação sem perceber. E aí entra a terceira regra: consistência. Porque desaparecer por 2 dias e depois voltar ensinando que o seu limite tem desconto não cria respeito. Cria previsibilidade. A pessoa entende que basta esperar e você retorna. E limite que pode ser negociado deixa de ser limite. Agora tem uma parte que quase ninguém fala. Porque quando você realmente para de alimentar uma conexão, sobra um espaço. E muita gente interpreta esse espaço como saudade. Mas às vezes não é saudade. Às vezes é só silêncio ocupando o lugar onde antes existia estímulo constante. E é justamente sobre esse vazio e por que ele dói tanto que eu quero falar agora. E tem uma parte desse processo que quase ninguém te prepara de verdade. Porque quando você finalmente corta o acesso, sobra um vazio. E esse vazio assusta. Não necessariamente porque você amava aquela pessoa mais do que imaginava, mas porque você se acostumou com ela. Você se acostumou com a mensagem, com a expectativa, com o conflito, com o alívio depois da tensão. De repente sobra tempo, tempo cronológico mesmo, sobra silêncio. E aí você percebe uma coisa desconfortável. Você não sabe mais o que fazer com esse espaço que ficou. E cuidado aqui, porque nesse momento muita gente confunde abstinência emocional com amor. Você sente falta até do que te fazia mal. Sente falta das conversas ruins, das brigas, da ansiedade, do ciclo inteiro. E é justamente aqui que muita gente volta. Não porque ainda existe sentimento, mas porque existe hábito. Porque o cérebro prefere um sofrimento conhecido do que encarar o vazio do desconhecido. Só que se você preencher esse espaço com outra pessoa imediatamente, você só troca uma dependência por outra. O que precisa entrar nesse lugar não é alguém. É estrutura, rotina, movimento, projeto, treino, objetivo, vida. Porque uma mente sem direção quase sempre volta para aquilo que machucou. E quando você começa a reconstruir a sua rotina, acontece algo curioso. Você percebe que não estava sentindo falta da pessoa. Você estava sentindo falta da versão de você que existia quando ainda acreditava que aquilo podia dar certo. Agora eu quero entrar numa parte que talvez seja a mais importante de todas. Porque depois que você corta o acesso, depois que o silêncio deixa de ser uma estratégia e vira uma decisão, começa uma reconstrução interna. E aqui o jogo muda completamente. Você para de gastar energia perguntando: o que eu fiz de errado? E começa a fazer uma pergunta muito mais poderosa: o que eu permiti que nunca mais vou permitir? Percebe a diferença? Na primeira pergunta você procura culpa. Na segunda, você recupera a responsabilidade. E responsabilidade não é culpa. Responsabilidade é perceber que, daqui para frente, existe uma parte da sua vida emocional que volta para as suas mãos. Isso sim é recuperar poder. Porque você sai do lugar de reação. Você para de viver esperando mensagem, explicação, mudança, arrependimento. E volta para o lugar da decisão. E aqui está o ponto mais importante desse vídeo inteiro. Isso aqui nunca foi sobre fazer alguém sofrer. Mesmo que às vezes o afastamento gere impacto no outro. Isso aqui é sobre parar de permitir que alguém continue ocupando um espaço dentro de você que já começou a te destruir. Se o outro vai sentir falta, se vai perceber, se vai se arrepender, isso não está mais sob seu controle, mas a sua paz está. E ela precisa deixar de ser consequência do comportamento dos outros e voltar a ser uma escolha sua. Agora eu quero saber de você. Qual parte desse vídeo mais te pegou? Foi perceber que ainda existia acesso? Foi entender que saudade nem sempre é amor? Ou foi descobrir que silêncio não é ausência? É posicionamento? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de vídeos sobre comportamento humano, manipulação, relações e fortalecimento emocional,
já acompanha o canal porque ainda tem muita coisa que a gente vai explorar por aqui. E antes de terminar, eu quero te pedir uma coisa. Eu realmente leio os comentários. Não só porque eu gosto de acompanhar as histórias de vocês, mas porque muitas vezes é daí que nascem os próximos vídeos. Então me conta aqui embaixo, qual parte desse vídeo mais mexeu com você? Ou qual situação você já viveu e percebeu que estava dando acesso demais para alguém? E se tiver algum tema que você queira ver aqui no canal, manipulação, comportamento, relações, linguagem não verbal, fortalecimento emocional, deixa sua sugestão também. Agora, se enquanto você assistia esse vídeo, veio alguém na sua cabeça, encaminha. Porque às vezes a pessoa não precisa de conselho. Ela só precisa ouvir uma frase certa no momento certo. E claro, deixa o like. Parece simples, mas é isso que faz o algoritmo entender que esse conteúdo merece chegar em mais gente e ajuda esse canal a continuar trazendo vídeos cada vez mais profundos. E se você quiser ir além do que eu consigo trazer aqui nos vídeos, eu deixei na descrição e no link da bio o nosso e-book. Lá eu reuni ferramentas práticas, exercícios e estratégias para você entender manipulação emocional, recuperar posicionamento e parar de cair nos mesmos ciclos que te drenam. Obrigado por assistir até aqui e a partir de agora, escolhe melhor quem merece acesso à sua paz.